Então, meu nome é Camila. Hoje a gente vai rever algumas questões do tema de urologia dentro da sua prova de residência de pediatria. Então, a primeira questão da Unesp de 2021. A gente tem uma menina de 3 anos que apresenta perda urinária diurna em toda a micção, com frequência de 8 vezes ao dia. À noite, ela usa fraldas para dormir. O hábito intestinal está normal, desenvolvimento neuropsicomotor normal para a idade. De antecedentes, ela teve um desfraude que ocorreu com 1 ano. A prima de 9 anos tem perda urinária diurna, mas não tem perdas noturnas, e o exame físico é normal. Os exames laboratoriais, uma urina 1 normal e uma cultura de urina que é negativa. A afirmação correta é: A. O desfraude precoce é a possível causa da perda diurna. B. A perda diurna tem influência do fator genético. C. A perda noturna é considerada um distúrbio miccional nessa faixa etária. Ou D. A uroterapia é indicada para o treinamento da perda noturna antes do tratamento diurno. Então, pessoal, quais são os indícios aí na anamnese, nesse enunciado dessa questão, que você precisa lembrar que está sendo cobrado de você alterações na micção? Então, o que é alterado para uma criança nesse padrão aí de diurese? Então, na frequência, a gente fala polaciúria, então uma frequência aumentada, quando essa criança tem diurese mais de 8 vezes por dia, e a gente considera essa frequência reduzida se ela é menor que 3 vezes por dia, menor ou igual a 3 vezes por dia. A incontinência, que é a perda de urina involuntária, ela pode ser diurna, né, quando acontece durante o dia, ou enurese, quando acontece durante o sono. Então, enurese é a perda de urina, né, involuntária durante o sono em maiores de 5 anos. Menores de 5 anos, perder urina durante o sono, a gente não considera patológico, tá certo? A urgência é aquele desejo que a criança tem que precisa sair correndo para fazer xixi, né? Essa necessidade de diurese rápida, né? Que não consegue segurar. A noctúria é a vontade de fazer xixi durante a noite. Então, enurese é durante o sono, independe do horário, e noctúria é à noite, esse aumento de volume e de frequência à noite. O esforço miccional é quando a criança precisa fazer algum tipo de esforço, né, no assoalho pélvico para poder esvaziar essa bexiga. Jato fraco ou spray também a gente considera patológico. Disúria, que é a dor para urinar. Crianças que apresentam manobras de retenção, então a criança que evita fazer xixi, né? Ela pode cruzar as pernas, ela pode sentar sobre os calcanhares, fazendo manobras de retenção para não urinar, isso a gente considera patológico também. E além disso, crianças que mantêm um gotejamento depois da micção.
Bom, vamos falar agora do desfraude. Quando que essa criança tem que iniciar o seu desfraude? A gente tem que tirar a fralda da criança e começar esse treinamento para utilizar o banheiro. Então, a criança precisa ter alguns fatores, né? Alguns pré-requisitos. Então, ela tem que ter controle dessa bexiga, então ela tem que ter continência, conseguir perceber que essa bexiga está cheia, conseguir ficar seca por algumas horas, tá? O controle intestinal, a mesma coisa, ela consegue perceber que precisa evacuar, consegue ter continência sobre essas fezes, consegue informar um adulto que quer evacuar. Tá? Além disso, aptidão física, desenvolvimento neuropsicomotor, conseguir andar até o banheiro, conseguir sentar num vaso sanitário, tá? Aptidão educacional, então uma criança que consegue seguir ordens, consegue aprender com o adulto, observar um adulto utilizando o banheiro e aprender com aquilo, tá certo? Então, qual que é a importância desse desfraude ser adequado? A gente sabe que uma experiência negativa, ela pode levar essa criança, então um desfraude que foi muito negativo, que foi traumático para essa criança, pode levar a um comportamento de reter fezes. Sempre que a criança retém fezes, a reabsorção de água dessas fezes no intestino, essas fezes vão ficar ressecadas, então a criança vai passar a ter dor para evacuar e isso vai virar um ciclo: dor para evacuar, retenção fecal e mais reabsorção de água. Então, um desfraude inadequado pode gerar constipação intestinal. Quando que o desfraude tem que acontecer, né? Tem que completar aí nas crianças. Então, em média, as crianças completam esse desfraude diurno, então param de usar a fralda durante o dia por volta de 3 anos a 3 anos e meio, tá certo? E depois que ela vai fazer o desfraude durante a noite, né, até os 5 anos de idade. Depois dos 5 anos que a gente vai considerar patológico aí fazer xixi na cama ou não ter feito o desfraude ainda. Então, voltando à nossa questão, essa criança que tem 3 anos, que está com perda urinária durante o dia, tem uma frequência de 8 vezes ao dia, então maior ou igual a 8 a gente já considera alterado, tá? E ela usa a fralda para dormir. Com 3 anos, ela tem 3 anos e o desfraude ocorreu quando ela tinha 1 ano de idade, o exame físico é normal e exames laboratoriais também. Então aqui a alternativa correta é que o desfraude precoce é a possível causa dessa perda diurna. Essa criança começou um desfraude com 1 ano de vida. A gente sabe que vai completar esse desfraude diurno por volta de 3 anos e meio, tá certo? A letra B. Perda diurna tem influência do fator genético? A gente sabe que não, tá? Somente a enurese, que é durante o sono, né? A perda durante o sono, que tem um componente genético importante, tá? Letra C. A perda noturna é um distúrbio miccional nessa faixa etária? Com 3 anos não é um distúrbio miccional. A perda noturna só vai ser um distúrbio se a criança tiver mais de 5 anos. E a alternativa D. Uroterapia é indicada para o treinamento da perda noturna antes do tratamento diurno? Não, essa perda noturna é fisiológica até os 5 anos. Então, primeiro a gente sempre trata sintomas diurnos, depois noturnos. Então, não tem indicação ainda de uroterapia para tratamento dessa perda noturna que ainda é fisiológico, tá certo? Mais uma questão agora da Unesp em 2019. A gente tem uma menina de 6 anos que há 2 anos ela tem perda urinária diurna, caracterizada por 13 micções ao dia, então tem mais de 8 micções ao dia, em pequena quantidade de urina e também urgência. Ela não tem disúria, perda urinária noturna, nem infecção urinária prévia. Os exames laboratoriais, urina 1 está normal, a cultura também, e o ultrassom de rins e vias urinárias também está normal. Pergunta: a alteração no exame físico que indicaria o diagnóstico de distúrbio miccional de origem orgânica seria a presença de A. Fezes e relato de dor ao exame da região abdominal. B. Hiperemia à inspeção da região vulvar e periuretral. C. Assimetria de pregas glúteas à inspeção da região lombosacral. Ou D. Sinéquia de vulva à inspeção da região vulvar. Então, agora a gente vai falar do exame físico dessas crianças que têm algum distúrbio miccional. O que a gente vê no exame físico da questão
que faz a gente pensar num distúrbio orgânico, tá? Que tem alguma alteração orgânica e não uma alteração funcional. Então, face a presença de estigmas de síndromes genéticas, sinais dismórficos, anomalias da caixa torácica ou da parede abdominal, faz a gente pensar em malformações do trato urinário. A mesma coisa, a presença de deformidades nos membros, tá? E além disso, o que a gente mais esquece são os estigmas dorsais de defeito do fechamento do tubo neural. Então, se a criança tem ali na região lombar uma pilificação que é anormal, uma cicatriz, uma tumoração ou mesmo uma simetria desse sulco interglúteo, a gente tem que lembrar, a gente tem que pensar que ali pode ter uma espinha bífida, como a gente vê aí nessa radiografia. E a espinha bífida está associada a uma alteração de inervação dessa bexiga e dessa pelve. Então pode ser a causa aí desse distúrbio miccional. E além disso, a gente tem que fazer a palpação e a punho-percussão renal para ver se não tem uma massa renal ou mesmo uma punho-percussão dolorosa aí que possa fazer a gente pensar, por exemplo, num cálculo de vias urinárias, tá certo? Então a resposta dessa questão era a letra C. A assimetria de pregas glúteas na inspeção da região lombosacral leva a gente a pensar num distúrbio de origem orgânica, tá? Por conta aí de uma espinha bífida oculta, como a gente viu. ENARE desse ano, 2022. A enurese noturna é uma queixa frequente no consultório pediátrico. Qual das seguintes alternativas é correta a respeito dessa condição? Então, alternativa A. A enurese primária ocorre quando a criança nunca ficou mais de um dia sem urinar durante o sono. B. A enurese é dita secundária quando a criança ficou um período igual ou superior a 4 semanas sem enurese e voltou a urinar durante o sono. C. Fatores psicológicos são a causa mais comum de enurese primária. D. É definida por perda intermitente de urina durante o sono em maiores de 3 anos, pelo menos uma vez por noite, na ausência de alterações do sistema nervoso central. E E. Não há associação significativa entre sobrepeso e enurese. Então, essa questão quer saber alguns conceitos da enurese noturna, que é o que a gente vai falar agora. Então, a gente já viu que a enurese noturna é a perda involuntária de urina durante o sono, independentemente se é durante o dia, se é à noite, tá certo? E via de regra tem que ser uma criança que tem 5 anos ou mais, tá? Antes disso, a gente não considera a enurese patológica. Para a gente investigar, considerar que é doença, tem que ocorrer pelo menos 2 vezes por semana em crianças que não têm alteração do sistema nervoso central. Tá certo? Ela é mais comum em meninos e tem uma história familiar muito importante. Ela tem uma herança que é autossômica dominante. Então, se os 2 pais têm história de fazer xixi na cama, a chance dessa criança também fazer é de 75%, tá certo? Na fisiopatologia, a gente não sabe exatamente, mas a gente tem algumas teorias. A primeira delas é que tem uma hiperatividade da musculatura detrusora, levando a essa micção involuntária. A outra teoria, né, o outro fator que pode estar envolvido é a poliúria noturna, então, aumento da produção de xixi, de urina durante o período noturno, tá certo? Postula-se que por falta aí do hormônio antidiurético, produção desse hormônio à noite, e além disso, uma criança que tem um distúrbio do sono e do despertar, uma criança que tem dificuldade para despertar, tá? Até tem essa sensação de bexiga cheia, mas que não desperta para poder ir até o vaso sanitário e ter essa micção aí voluntária, tá certo? Então, quais são os fatores de risco para uma criança ter enurese? Então, uma via aérea obstruída, seja uma hipertrofia de amígdala, seja asma, problemas psicológicos, abuso sexual, crianças com diagnóstico de TDAH ou mesmo problemas familiares. Quando a criança inicia uma medicação anticonvulsiva, uma clozapina ou mesmo um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, crianças constipadas, tá? E também crianças que receberam o aleitamento materno exclusivo por um tempo curto, né? Inferior aí a pelo menos 6 meses de vida.
tá? O sobrepeso, pessoal, memorizem isso, as questões gostam de perguntar isso para vocês. Não é um fator de risco para enurese noturna, tá certo? Fatores psicológicos, eles são fatores de risco, mas eles não são a causa da enurese primária. A gente não fala que aquele problema familiar ou psicológico que a criança está passando seja a causa, tá? A gente tem que investigar. É um fator de risco, mas não é a causa imediata ali desse problema, ok? A classificação da enurese, a gente vai chamar de primária quando ela ficou menos de 6 meses ou ela nunca ficou sem ter enurese, sem fazer xixi na cama. E a gente vai chamar de secundária quando ela ficou pelo menos 6 meses sem enurese e depois ela voltou a ter enurese, tá certo? Monossintomática, quando a enurese é o único sintoma, e a gente vai chamar de não monossintomática quando tiver outro sintoma do trato urinário inferior associado. Por exemplo, uma perda urinária durante o dia, uma incontinência, ok? Então, voltando à nossa questão, a alternativa A fala que enurese primária é quando a criança nunca ficou mais de um dia sem enurese. Não, enurese primária é quando ela nunca ficou 6 meses sem fazer xixi na cama, tá? Sem enurese. A B fala que enurese secundária é quando ela ficou um período igual ou superior a 4 semanas. A gente viu que não, é um período de 6 meses ou mais e depois voltou a ter enurese, ok? C, falando que fatores psicológicos são a causa de enurese primária, não são causa, são fatores de risco, certo? D, falando que ela é definida por uma perda intermitente de urina durante o sono em maiores de 3 anos. Não, pessoal, é maiores de 5 anos e tem que ocorrer pelo menos 2 vezes por semana e não uma vez por noite, ok? E a E não tem associação significativa entre sobrepeso e enurese, essa é a nossa alternativa correta. USP 2021, a gente tem um menino de 8 anos de idade que tem enurese. Ele refere o início do desfraude, a mãe refere o início do desfraude aos 2 anos, conseguindo o controle diurno adequado após os 3 anos, sem perdas. Nega disúria, polaciúria, urgência miccional ou qualquer outro sintoma urinário durante o dia. O paciente acorda com as roupas de cama molhada de 1 a 2 vezes por semana. A mãe refere que evita oferecer líquidos à noite e utilizou estratégias de recompensa para evitar a enurese, que é o mapa de estrelas, com sucesso parcial, chegando a ficar sem perdas por 3 meses, mas os episódios retornaram. O hábito intestinal é diário, não tem esforço ou dor na evacuação. O pai da criança também teve enurese até os 10 anos de idade e o exame clínico não tem alterações significativas. A PA está no percentil 50 e 90 para o sexo, idade e altura. Pergunta: qual é a classificação dessa enurese? Então, a gente tem aqui uma criança de 8 anos com enurese, então a gente já considera patológico, mais de 5 anos, que não tem nenhum sintoma, nenhum outro sintoma do trato urinário, não tem disúria, polaciúria, urgência, então é monossintomática, a enurese é o único sintoma. E a criança ficou sem enurese por 3 meses, então se ela ficou por um período menor que 6 meses, a gente chama de primária. Então por isso que a classificação é primária monossintomática. Agora, a USP 2022 é um enunciado para as próximas 3 questões que a gente vai ver. Então, durante uma consulta de rotina de uma criança do sexo feminino de 5 anos de idade, a mãe se queixa de que a criança tem tido perdas urinárias diurnas há 3 meses, acompanhadas de urgência miccional, desde que ela mudou de escola. Refere também que ainda faz xixi na cama. Refere que a rotina familiar se alterou com a mudança da escola, que é mais distante do domicílio e em período integral. A família sai mais cedo de casa para levá-la de manhã e o retorno ao domicílio ocorre só no início da noite. A criança tem se alimentado bem, mas acaba comendo mais lanches, pois não há tempo de preparar as refeições em casa. Ela está constipada, evacuando em síbalos a cada 2 a 3 dias e tem antecedentes familiares positivos para enurese noturna na família materna e na paterna.
No exame clínico, a menor apresenta manchas de urina na roupa íntima, sem outras alterações. O peso está no percentil 82, a altura adequada, percentil 37, mas ela tem o IMC no percentil 93, então tem um sobrepeso, tá? Então, a primeira questão: escolha dentre as alternativas abaixo a que não se aplica a investigação clínica da perda urinária desta criança neste momento. Então, A, ultrassom de rins e vias, a B, urodinâmica, C, urina 1 e D, diário de eliminações. Então, quando a gente tiver uma criança com distúrbio miccional, quais são os exames complementares que a gente tem que solicitar ou responder aí na sua questão? Então, primeiro, diário de micções e evacuações. A gente vai pedir para essa mãe fazer um diário de 7 noites, tá? E também de 7 dias, para avaliar o padrão de micção e de evacuação dessa criança. Ela vai anotar a quantidade de líquido que ingeriu, o horário que ingeriu, o horário que teve micção espontânea, o horário que teve micção perda, né, involuntária, incontinência, o horário que evacuou, se teve enurese, em quais noites teve enurese, tudo isso vai ser anotado e vai trazer para você na sua consulta. A gente vai pedir um exame de urina 1 para descartar alterações de sedimento urinário, descartar um quadro infeccioso associado, um ultrassom de rins e vias para avaliar a parte anatômica aí desse sistema. E a gente vai solicitar também uma urofluxometria com eletromiografia, com avaliação do resíduo pós-miccional. Então, é um exame não invasivo que a criança vai fazer aí no laboratório, micção espontânea, e a gente vai medir aí os fluxos durante essa micção dessa criança. A eletromiografia, ela vai ser conectada na pelve dessa criança para ver se ela tem uma contração inadequada desse assoalho pélvico durante a micção, ok? A urodinâmica é o padrão ouro para a gente fazer diagnóstico de disfunções miccionais, mas a gente só vai utilizar naqueles casos que tiver falha terapêutica as medidas iniciais, porque a urodinâmica vai ser um exame invasivo e a grande maioria das crianças vai ter alguma resposta com o tratamento inicial. Então, nessa questão, pergunta qual exame não precisa ser solicitado nesse momento. E é a urodinâmica, como a gente acabou de ver. É um exame invasivo que a gente vai solicitar somente se a criança não tiver resposta adequada ao nosso tratamento. Questão número 2. Escolha dentre as alternativas abaixo a etiologia mais provável da perda urinária diurna: obesidade, aspectos emocionais, hereditariedade ou constipação intestinal. Então, aspecto emocional, a gente já viu que é fator de risco, hereditariedade também é fator de risco. Agora a gente vai ver, a gente fica entre obesidade e constipação intestinal. Voltando lá ao enunciado, essa criança, ela tem 5 anos, ela tem perda diurna e também tem enurese, né, durante o sono. E essa criança tá com constipação intestinal. Ela tem fezes a cada 2 a 3 dias e ela evacua em síbalo, em bolinha, fezes ressecadas, tá? Então, agora o que a gente vai falar é justamente disso, de crianças que têm alteração de micção e também alteração intestinal, constipação intestinal. A gente chama isso de síndrome vésico-intestinal. Então, é uma criança que tem mais de 5 anos, que tem uma disfunção do trato urinário inferior, um distúrbio de micção, associado à constipação intestinal. Por que que isso acontece? A gente sabe que a presença dessas fezes impactadas no reto exercem um efeito mecânico com pressão sobre esse trato urinário. Além disso, a gente sabe que o sistema intestinal e o sistema vesical, eles têm uma relação neurosensorial. Então, eles têm inervação em comum, vias comuns, tá? Que podem justificar também a presença dessa síndrome. Além disso, essas crianças que têm constipação intestinal, elas têm esse hábito retentivo de reter fezes. Então, essa contração do assoalho pélvico gera alterações nessa musculatura que vão comprometer tanto a micção quanto a evacuação. Então, esses são os 3 fatores, os 3 pilares aí da fisiopatologia dessa síndrome que junta constipação intestinal com sintomas de micção.
tá certo? Vamos lembrar que a constipação funcional é aquela criança que tem 2 desses sintomas, pelo menos durante o mês. Então, pode ser alteração na frequência, então crianças que evacuam menor ou igual a 2 evacuações por semana, pode ser fezes de grande diâmetro com obstrução do vaso sanitário, pode ser um relato de evacuação que dói, que é endurecida, criança que tem retenção excessiva de fezes de forma voluntária, palpação de uma massa fecal no reto, ou mesmo criança que tem incontinência fecal, que tem perda de fezes, justamente por ter esse hábito aí de retenção, ok? Então, qual que vai ser o tratamento, então, dessa síndrome vésico-intestinal? O primeiro pilar é o tratamento da constipação intestinal, porque está envolvido aí na fisiopatologia. Então, a gente tem que prescrever desimpactação fecal com polietileno glicol, estimular a ingesta hídrica, ingesta de fibras, alimentação saudável, exercício físico, tá? A criança tem que ter um hábito de evacuar depois das refeições, escolher uma refeição de grande volume, por exemplo, aí o almoço, para poder aproveitar o reflexo gastrocólico e essa criança evacuar, tá? O próximo pilar nesse tratamento vai ser a uroterapia. Então, a criança, primeiro, a gente vai submeter ela a um condicionamento. Que é isso? A gente vai falar para a mãe levar essa criança para ter micções em intervalos regulares, que são programados. A criança vai se hidratar, tomar água após cada micção. A gente vai orientar a postura na micção, então a criança utilizar um adaptador de vaso sanitário, um suporte para os pés durante a micção, deixar a criança com uma roupa que é fácil de retirar, né, para ela poder ir ao banheiro e começar aí essa independência, tá? E também a gente vai manter esse diário que a gente comentou de micções, evacuações e perdas, e a gente pode também estimular programas em grupo com várias crianças e vários pais para fazer esse condicionamento aí da micção. Tá? A gente só vai utilizar tratamento farmacológico, medicações, naquelas crianças que forem refratárias ao tratamento da constipação intestinal e a essa uroterapia que a gente acabou de falar. Então, a gente pode utilizar anticolinérgicos se a criança tiver uma bexiga hiperativa, né? A urodinâmica vai dar esse diagnóstico para nós. A gente pode usar a toxina botulínica se tiver uma hiperatividade do detrusor, ou mesmo um esfíncter uretral externo que tem uma hipertonicidade, ou mesmo do esfíncter anal. Então, o que você precisa saber aqui para sua prova é que o tratamento farmacológico é tratamento de exceção, é aquelas crianças que não tiveram resposta ao tratamento da constipação e à uroterapia. Então, dentre as alternativas abaixo, que pedia a etiologia da perda urinária dessa criança, agora a gente sabe que é a constipação intestinal. Então, o diagnóstico dessa criança é a síndrome vésico-intestinal. Agora, a USP 2022, a questão 3, né, do mesmo enunciado, a terceira pergunta aí daquele enunciado. Aos 5 anos e meio de idade, após intervenção, essa criança evoluiu com resolução da perda urinária diurna e melhorou a enurese noturna, que passou de episódios diários a 2 a 3 perdas noturnas por semana. Qual a medida indicada para o manejo da enurese noturna neste momento? Então, alternativa A, alarme para enurese, B, desmopressina, C, imipramina, D, apoio psicológico, orientações gerais sobre eliminações e ingesta hídrica. Então, essa criança teve a intervenção, então fez um tratamento para constipação, parou de ter perda urinária durante o dia e a enurese passou a 2 a 3 vezes por semana. Pergunta qual agora vai ser o tratamento para essa enurese. Então, tratamento da enurese. Aquela enurese que não é monossintomática, ou seja, que tem outros sintomas do trato urinário associadas, primeiro a gente vai tratar as condições associadas. Então, é por isso que nessa criança desse enunciado, primeiro a gente vai tratar a constipação intestinal e a síndrome vésico-intestinal, para depois a gente preocupar e tratar a enurese noturna, tá certo? Primeiro, a gente vai fazer medidas gerais, então a gente vai evitar líquido, né, nessa criança, evitar dar líquido 2 horas antes de dormir, evitar substâncias que são diuréticas, então cafeína, chocolate à noite.
A gente vai estimular esvaziar a bexiga à noite antes de deitar e também quando a criança acordar, e medidas de reforço positivo. Por exemplo, o que a gente viu naquele outro enunciado, que é fazer um quadro de estrelas, né? E sempre que a criança ficar uma noite sem ter enurese, a gente vai dar uma estrelinha para essa criança para reforçar essa postura, ok? A gente vai indicar acompanhamento psicológico, tá? Tanto naquelas crianças que têm fator de risco, então um trauma, um TDAH, quanto naquelas crianças que estão sofrendo, que estão com sofrimento psicológico aí, que é decorrente da enurese, tá certo? Somente se for refratária a essas medidas, a gente vai indicar o monitor de enurese ou alarme, são sinônimos, tá? É um sensor que a criança coloca no lençol, tá? E esse sensor vai detectar a umidade, vai detectar o xixi. E aí ele vai disparar um alarme com o objetivo da criança despertar, tá? Para condicionar essa criança a perceber que tá na hora de fazer xixi, levantar e ir até o banheiro. Tá certo? Então, ele vai despertar quando tiver umidade no lençol, com o objetivo da criança acordar, interromper essa micção e ir até o banheiro, tá certo? E, além disso, a gente pode também fazer a farmacoterapia, mas, mais uma vez, é só nos casos refratários dessas medidas anteriores. A gente pode utilizar a imipramina ou mesmo a desmopressina, que é um análogo aí do hormônio antidiurético. Então, essa criança, que agora a gente já tratou a constipação intestinal, não tem mais perda urinária diurna, agora a gente vai passar para o tratamento da enurese. Essa criança, a gente vai prescrever para ela, indicar para ela apoio psicológico, a gente vai dar orientações gerais sobre as eliminações e sobre a ingesta hídrica, que é o que a gente falou, tratamento não farmacológico, tá? O alarme para a enurese, a desmopressina e a imipramina são medidas que a gente vai adotar somente se a criança for refratária a essas medidas iniciais, ok? Pessoal, essa então foi a nossa live aí para a gente responder questões associadas à urologia e pediatria, tá? Podem deixar suas dúvidas aí nos comentários e até a próxima revisão.